Para que haja salvação, é preciso de arrependimento e a conversão. Com a queda espiritual da raça humana, ao perder a natureza divina e em aceitar o pecado, o erro, as injustiças, a promiscuidade, a mentira, os maus sentimentos criados pelo poder do mal, a morte entrou no mundo e todos os que se entregam ao pecado perdem tanto a vida da alma, que é uma virtude sublime que Deus lhe concede ao criar o espírito de cada criatura que é dado no corpo de uma criancinha e que passa a se formar no ventre materno. Este estado espiritual é conhecido na doutrina como morte, pois o espírito do homem no pecado torna-se trevas, porque perdeu a unção, a luz divina no seu coração. E é por isso que sem esta luz celestial, é que o conhecimento da verdade do reino dos céus e a unção do Espírito Santo do Pai, a alma é morta, pois desligou-se da fonte da vida eterna. Entendam o porquê Jesus ensinou a Nicodemos que para herdar o reino dos céus fosse preciso nascer de novo. Eis algumas palavras do Divino Mestre dizendo assim: em verdade vos te digo, ninguém senão nascer de novo pode ver o reino de Deus. E continuando o seu ensino do novo nascimento, Jesus disse: em verdade te digo, ninguém senão nascer pela água, que é o batismo, e pelo Espírito, pode entrar no reino de Deus. Aquilo que é gerado pela carne é carne, e aquilo que é gerado pelo Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, é necessário que vós sejais gerados de novo. Nicodemos, ele não entendeu que Jesus falava de um nascimento espiritual e que deve ser confirmado com o batismo nas águas. Como se trata de uma vida nova, superior, vida natural do corpo, exige uma graça nova e sobrenatural, que ela é a unção do Espírito Santo, chamada na doutrina de batismo com o Espírito Santo. E ainda continuou nosso Senhor Jesus dizendo: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vida eterna. Vida eterna é a expressão usada na doutrina para dizer daquele que vive e viverá eternamente com Deus, ou seja, é a participação do Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. O Espírito do homem santo integra em o Espírito divino. A vida é uma virtude do Espírito Santo e é dada à alma contrita e convertida na hora do perdão, e que no mesmo instante nasce do Espírito para uma nova vida de paz, de amor, de bondade e também de justiça. E é eterna porque é de Deus, mas permanecerá na alma o que for perseverante na sua fé, na obediência, e ficar sempre com Jesus, com o Consolador e com o Santo Pastor, irmão Aldo. Condenação é reprovação divina, por ter o pecador escolhido o caminho das trevas e da ignorância. No caso da condenação, o espírito continuará nas trevas e geralmente num tormento horrível, aonde há pranto e ranger de dente, como diz as Escrituras. Todavia, o nosso soberano Deus enviou o seu Filho Jesus, e nos tempos presentes a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Primaz, irmão Aldo, como pastor e seu representante, justamente para salvar da condenação os homens que crerem
Seu desejo é sempre livrar e salvar, assim como também o de curar, para que os que ainda vivem em seu próprio corpo, a salvação ela inicia também com a aceitação da verdade. Isto é, a aceitação de Cristo, do Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo, de uma doutrina que ele, Jesus, estipulou para esta igreja e uma disciplina para moralizar nossos costumes. O arrependimento, a conversão e a permanência da fé são necessários para que haja salvação. Entretanto, o arrependido deve ser sincero, e só é sincero quando há amor em Deus, perdão e esquecimento, tendo como exemplo o próprio Criador que disse assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor a mim, dos teus pecados eu já não me lembro. O que é conversão? Consiste em uma troca de caminho. Alguém que segue o mundanismo, que é o caminho do pecado, da lascívia, da indecência, dos vícios, das orgias e de tudo que combate contra a moral e a santidade. Portanto, se alguém segue este caminho, é porque gosta. Se alguém segue por este caminho, é porque gosta do pecado. E tudo que é mundano, nessas condições, a criatura acaba ficando separada de Deus. Porém, vindo a entender a verdade, arrependa-se e desiste do pecado, deixa dos erros, dos maus sentimentos, dos maus caminhos, justamente para seguir o evangelho do reino dos céus que ensinamos nesta igreja, que é o caminho verdadeiro, é o caminho. E o caminho é Cristo Jesus, é a Santa Borrosa, é o Santo Irmão Aldo, primaz e pastor da promessa de Jesus, e é a verdade de sua doutrina. Portanto, este é o significado do nascimento ou nascer de novo. Todos os que estão sob domínio do pecado, eles estão mortos no espírito, porque perdem a natureza divina. Mas, se arrependerem dos seus pecados, dos maus caminhos, e se entregarem a Jesus, a Santa Borrosa, ao Santo Irmão Aldo, pela fé na doutrina e no evangelho do reino dos céus pregado por esta igreja, e nascerem de novo, assim passam da morte para a vida, recebem a verdadeira vida em suas almas, justamente pelo batismo do Espírito Santo que é concedido por Jesus, nesses dias também pela Santa Borrosa, por ser outro Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, pois é o supremo pastor deste rebanho, conforme afirma São Mateus, né? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. São João, ainda em sua carta, diz o seguinte sobre a vida nova: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque todos que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que nasceu de Deus, ele guarda e o maligno não lhe toca. Quem quiser gozar da verdadeira paz do amor de Deus, deve converter-se e permanecer-se nesta fé, ser fiel aos ensinos e aos mandamentos desta igreja. Portanto, Jesus mesmo disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho e guardo os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Aquele que quiser ser salvo, deve amar o reino dos céus e permanecer neste amor. Por isso que ensina ainda o amado apóstolo São Pedro, dizendo: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. E aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É assim que os que se convertem a esta fé e se santificam nesta igreja apostólica, pela graça santificadora de Jesus e pelos seus ensinamentos nos dado através da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, entram no gozo e nas bem-aventuranças que prometeu nosso Jesus aos fiéis e consagrados, e têm a sua garantia da salvação
para viver com Deus, seu Criador, e com todos os seus santos e anjos para toda a eternidade no reino celestial. Irmãos, aí está a mensagem, né? Para todos nós refletirmos que para haver salvação tem que existir arrependimento e conversão. E daí logo mais, né, os ensinamentos aqui contidos nesse boletim, justamente falando a este respeito, né? Então, embora muitas pessoas às vezes imaginam que continuar errando, pecando, não tem importância e que Jesus é o Salvador, então já resgatou nossos pecados, né? Então as pessoas não têm Ele como seu Senhor, né? Porque quando o ser humano tem Jesus como seu Senhor, ele observa o que Ele falou a respeito do pecado. Irmãos, não teria necessidade de um mestre, do Filho de Deus, ter vindo neste mundo, ter dado sem sacrifício, se não fosse para lhe ensinar justamente isso. Porque o pecado já existia, o erro, o engano, a maldade, a mentira, já existia na terra. Tudo isso, tudo que nós relacionamos aqui nesse boletim já existia. E Ele mesmo disse para aquela viúva, as pessoas olham e observam até ali. Ele disse, se ela recebeu o perdão, Jesus vai em busca dessas pessoas. Sim, vai. Só que as pessoas não observam o que Ele falou depois. E o que Ele disse depois? Nós queremos muitas vezes ouvir o que nós queremos ouvir. Nós não queremos ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Ele disse para aquela senhora, vai, mas não peque mais, porque fica difícil de dar outra chance. Observem isso. Então são orientações muito corretas, muito certas. E a disponibilidade de nós colocarmos diante dEle como Senhor e não só como Salvador. Como Salvador é que Ele resgatou nós, sim, com o seu sangue e deu a nós a condição de ser perdoados. E nós termos Ele, o Divino Mestre, como Senhor, nós dissermos, sim, Senhor. O que o meu Senhor quer que eu faça? Qual a condição que o Senhor quer ter de mim para que eu possa servi-los? É assim que nós temos que pensar. É desta maneira, porque aí sim entrará os dois fundamentos que Ele nos resgatou, que é nosso Salvador, e que agora, uma vez sermos resgatados, Ele age como nosso Senhor. É por isso que nós orientamos e seguimos, como disse nesse próprio boletim. Na verdade, eu vos digo, quem crê na minha palavra, não está crendo naquilo que eu trouxe, mas nas profecias, porque aceitou-a. E o meu Pai enviou a palavra para esse tempo. Hoje nós podemos dizer ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa a mesma coisa. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu creio na Senhora, eu creio no Senhor, porque eu vou aceitar a condição de Jesus. Foi Ele que falou que haveria um só rebanho, que haveria um só pastor. Ele mostrou a condição desse pastor. Haverá muitos profetas, mas como que eu qualifico? Ele mesmo disse, pelas obras. Ele falou. E nós temos a condição de observação. A humanidade tem a observação de observação, mas muitas vezes a ignorância que há dentro, muitas vezes colocando-se no patamar de Deus, agindo como se fosse Ele, deixando Ele na altura deles, porque dizem ter mais conhecimento um que os outros, e não colocando na condição de observador, acabam se perdendo. Mas os planos de Deus, Ele não é esse. O plano de Deus é que a humanidade coloque-se como servos e sejam observadores para entender quem é realmente
este profeta, que pelas obras vós conheceres. Nós conhecemos o Santo Romualdo, nós conhecemos a Santa Barrosa, e pelas obras nós pudemos ver realmente que ele trazia os ensinos mais perfeitos para esta geração. Amém. Irmãos, vamos passar neste momento para a hora da oração, né? Eu convido os que estão assentados para colocar-se em pé. E nós vamos nos prepararmos, né? Cantando o hino de número 176. De colocar-se à disposição do Espírito Santo. Creiam, confiem que Ele está pronto para ouvir seus clamores. Vamos orar. Amém. Cantaremos de número 86, com fé e amor. Irmãos, agradeço a participação, a presença de todos os irmãos que estão nesse instante. Se porventura houver algum visitante, seja aqui, seja pela internet, né?
Em nome da Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e também da família apostólica, nós queremos agradecer e convidamos para que venham mais vezes, para que ouçam mais vezes, para que acompanhem mais vezes, para compreender um pouquinho melhor a respeito de nossa doutrina, de nossa fé, a qual nós professamos diante de Deus, diante de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, tendo uma aceitação de uma mensagem que realmente é advinda do Criador pelo significado do seu amor por nós, por toda a humanidade. Vamos orar para encerrar essa reunião? Amantíssimo Deus, onipotente Pai Celestial, estamos agora, nesse instante, encerrando esse nosso trabalho, esta reunião, pois aqui pudemos obter resultados magníficos, Pai, porque muitas vezes pessoas que vieram com seu coração precisando de um acalento, necessitados de uma bênção, de uma virtude, até mesmo para conhecer melhor esse trabalho. Ó Pai, o Senhor tem dado, o Senhor tem oferecido, o Senhor até mesmo ofereceu os santos para nos ajudar. Aí a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Virgem Maria Santíssima, santos profetas, santos apóstolos, até sempre estarem aqui presentes em nossas reuniões. É por isso que os nossos corações crescem em alegria, em entendimento, em compreensão, justamente porque temos essa ajuda advinda do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça. E assim nós podemos apresentar ao Senhor justamente todas as glorificações que pudemos fazer aqui, envolvendo-nos em cantos, em orações, em até mesmo mensagens editadas através desse boletim, e muitas delas fazendo o alicerce de nossos corações. Por isso, ó Pai bendito, a Tua inspiração tem sido vista e vivida entre muitos irmãos, porque o fazem com o verdadeiro desejo de amor, muitas vezes disponibilizando até seu tempo, fazendo esforços para manter um trabalho afinitivo e bem definido na tua Santa Igreja. É por isso, ó Pai bendito, que os Teus servos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, não se cansam de trabalhar, e muitos dos Teus filhos, compreendendo este amor tão perfeito, ainda incluem outras pessoas até mesmo em suas orações. Quem sabe alguns deles estão pedindo por alguém de seus familiares, por um conforto para eles mesmos, e outros ainda estendendo sua mão poderosa, pedindo pela sua mão poderosa ao Santo Irmão Aldo, aqui nesta caixinha de oração. Assim, eles querem distribuir este amor que eles sentem dentro deles, no peito deles, essa paz a outros corações. E se porventura, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus bendito, houver alguém que haja uma necessidade urgente desses pedidos, faça-o pelo menos pela misericórdia do Pai, para eles terem um certo suporte dentro da alma, do espírito, daquele local até mesmo de trabalho que eles precisam tanto. E o Senhor assim o pode fazer. Agora, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, rogo pelos Teus anjos, pelos Teus santos, que vão lá nos lares, nas casas dos nossos irmãos que estão nesse instante também com o seu pensamento voltado para os céus, talvez o visitante, talvez aquele que vai ouvir ou assistir mais tarde esta reunião. Pai bendito, o Senhor sabe onde que eles estão, junto com a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, junto com Maria Santíssima, tem uma ação perfeita, então poderá estar abençoando também. E os anjos que estão aqui nesse instante possam deslocar junto com os nossos irmãos, cuidando nas estradas, nas rodovias, aonde quer que eles irão e aonde quer que eles estão, para que no dia de amanhã eles possam olhar para os céus, agradecer por mais um dia que se inicia, por mais um momento de trabalho e ao findar por mais uma vitória. E assim nós vamos levando a nossa vida neste mundo, nesta terra, vencendo os obstáculos e as batalhas, para um dia, quando o Senhor nos chamar, seja um de cada vez, ou sejamos todos juntos, podemos estar preparados para este momento. Então, honrando, glorificando o Teu nome santo, ó Pai, nós queremos encerrar esse trabalho, dando glórias ao Santo Irmão Aldo,
a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, a Jesus bendito, aos santos profetas e aos santos apóstolos, por terem trabalhado para o Senhor e para a humanidade neste mundo, e convencendo e ajudando muitas almas a serem salvas para a tua glória celestial. Honra e glória te daremos sempre. Amém. Paz do Senhor, os irmãos. Está encerrada a nossa reunião e até a próxima oportunidade.